Shabbat Shalom, boa tarde. Estamos no 7º dia da semana, o sagrado dia do Shabbat. E hoje é dia 17 de Tishrei, do ano 5785, a contar da criação. Estamos no dia 19 de outubro de 2024, pelo calendário civil da Era Comum. É a tarde com a Torá, trazendo a Parashá, trazendo estudos sobre a Torá, sobre as festividades, e juntos nós vamos aí crescendo no conhecimento, no entendimento da Torá de Hashem e da sua benevolência, o quanto que ele é maravilhoso para com aqueles que o amam, para com aqueles que o temem, bem como também ele é maravilhoso para todo o ser vivente, toda a raça humana. Os 4 reinos são abençoados por Hashem. Por quê? Porque ele é o único Criador, o único Redentor, o único Salvador, né? E ele é que criou todas as coisas. E realmente Shabbat é um momento singelo, sublime, em que ele renova a obra da criação. E quando nós podemos trazer realmente no dia a dia a luz da Torá, isso significa que o mundo vai sendo renovado. E aqueles portadores, né, de boas novas, como diz o profeta Isaías, os portadores da Torá, os portadores das mitzvot, os preceitos, os mandamentos de Hashem, e vai espalhando entre as nações, isso vai trazendo bênçãos. Porque quando nós ouvimos, lemos e observamos que todo aquele que ora para que haja paz em Jerusalém, está orando pela paz do povo judeu, está orando para que a terra de Israel, a terra prometida para o povo judeu, esteja realmente em paz, né? Então, esses que o fazem são agraciados pelo favor de Hashem, ok? Estamos no sagrado dia do Shabat, o 7º dia, e nós estamos dentro da festividade de Sukkot, né? Até o pôr do sol de hoje, né? Até o pôr do sol de sábado, nós estamos aí completando o 3º dia, né? de Sukkot, né? E vamos até a próxima quarta-feira ao pôr do sol, onde nós teremos aí o 8º dia, o Shemini Atzeret, e junto com ele nós teremos também Simchat Torah, a alegria da Torá, que é o findar do ciclo 5784 dos estudos de Torá e o início do novo ciclo dos estudos de Torá, 5785, ok? Provavelmente essa próxima semana, né, nós estaremos recebendo os novos calendários 5785, os novos calendários judaicos, né, que nós adquirimos ali junto à nossa sinagoga sede em São Paulo, né, junto com o Rav Yaakov Gerenstad, a nossa liderança, supervisor de todas as atividades que realizamos como Beneinor, ok? Então, a semana que vem teremos aí o recebimento dos novos calendários. Segundo alguns comentários aí, os novos calendários estão lindíssimos, né? Vamos aí aguardar e receber então os novos calendários aí, ok? Sukkot, uma das mitzvahs essenciais de Sukkot é alegria, né? Justamente por quê? Porque a partir do 1º dia de Elul, né, até o encerramento de Yom Kippur, são chamados dias realmente temíveis, principalmente o 1º dia de Tishrei e até o findar do 10º dia, que é Yom Kippur de Tishrei. Os 10 dias temíveis, né? Por causa do julgamento. O mês de Elul, ele está muito conectado com a questão da Teshuvá, de nós realmente fazermos reflexões, o que fizemos de negativo durante o ano 5784, para que nós venhamos fazer Teshuvá,
um retorno a Deus para um verdadeiro e genuíno arrependimento, né? Entramos em Rosh Hashanah, o primeiro dia de Tishrei, né? E então aí Hashem, ele está com seus livros abertos, né? Os livros da contabilidade negativa, pecados, falhas, etc. A contabilidade positiva, aquilo que nós fizemos de bom, aquilo que nós fizemos de bem, né? Está ali. E também está os decretos, né? Para aqueles rachá, né? Os rechaim, os perversos, né? Que não tomaram uma decisão de realmente não fazer techuvá, né? E só praticar o que é mal. Então aí eles também já são inscritos, né? No livro da morte, né? A sua morte para os perversos. Para os justos, os tzadikim, já são inscritos no livro da vida para a vida, né? E os Benoni, né? Os intermediários, os medianos. Quem são os intermediários, os medianos? São aqueles que não são completamente justos e nem aqueles que são completamente perversos, né? Temos nossos altos e baixos, por assim dizer. Então somos os intermediários, né? Os medianos, né? Nós temos altos e baixas, né? Momentos de elevação, onde estamos aí vivenciando realmente a questão de fazermos a vontade de Hashem, estudo da Torá, estudo das 7 leis de Noah, as preces diárias, a nossa techuvá diária, a nossa de Sedaká e etc. e tal. E dentro desse aspecto aí, né, momentos em que nós falhamos, pecamos, né, ficamos nervosos, falamos o que não devia, agimos da forma que não devia, etc. e tal. Então, esses altos e baixos faz de nós intermediários, medianos, né? Não somos nem perversos e nem justos, literalmente falando, né? E é onde que nós temos a graça bendita, se tão somente nós praticarmos a Tzedaká, nós temos aí a graça de podermos nos elevar cada vez mais à presença divina, ok? E aí, então, entre Yom Kippur e Sukkot, são 4 dias, né? E nesses 4 dias, o livro, né, da contabilidade negativa está fechado, e o livro daquilo que é positivo, né, está aberto, né? Cumprir, fazer a vontade divina com referência a Sukkot. Por isso que o povo judeu, imediatamente, o encerramento de Yom Kippur, já começa a colocar a mão na massa, né, trabalhar, labutar, para já preparar a sua sukkah, né? Fora da sua casa, ao ar livre, vai preparar a sua sukkah durante os 4 dias. Né? Aí no primeiro dia de Sukkot, então os livros da contabilidade de Hashem já se abrem e já começam os registros. Mas o importante é que o início foi bom, foi positivo, o envolver-se realmente com a questão de fazer a Sukkah, de se envolver na festividade Sukkot com amor e alegria, não esquecendo jamais de sermos gratos a Hashem por tudo aquilo que ele tem feito nas nossas vidas. Então, nós iniciamos de forma positiva. E ao iniciarmos de forma positiva, isso traz para nós, sem sombra de dúvidas, bênçãos para as nossas vidas. Ok? Baruch Hashem. Vamos dar aí um shalom, né, para algumas pessoas que sempre estão conosco aí nas nossas atividades à tarde com a Torá. Ok? Nós temos aí a Silvia Camacho Castelhano, né? Ela é da cidade de Puebla de Zaragoza, né? No México. O Miguel Lizardi, né? Não sei a cidade dele, não decorei. A Marinalva Augusto, da cidade de Cabo de Santo Agostinho, lá no Pernambuco, né? Que estão aí conectados. Também o Fabrício de Bragança, lá no Pará. A Francilene Souza, de Maranhão. A Silvia Rocha, de Piracicaba, interior de São Paulo. Adriano Carlos Matias. A Gessilene Gonçalves, né, de São Paulo. A Suelen Cristina,
de Tapira, né, Minas Gerais, o Marco Rezende de Serra Gaúcha, lá em Gramados, Rio Grande do Sul, o Valdir Pires Adão, né, da cidade de Plenitude, no Espírito Santo, né? São esses amados aqui que nós temos o nosso Shalom aí da tarde com a Torá, Baruch Hashem. Está conosco aí também a Luciana Rodrigues, de Marília, temos aí também a Raquel Reis, né, de Araraquara, a Mari Vicentini, né, aqui de Agudos, né, também componente aqui da nossa Sinagoga Belenor Regional Bauru, né, que está aí conosco, e a nossa copiloto Edna, né, que está sempre por aí, ok? Baruch Hashem. O Ivan Lisboa, de Belém do Pará, também está por aqui, Baruch Hashem aí, ok? Então, algumas lições de Sukkot para que nós possamos estarmos firmando, solidificando a nossa emuná e o nosso bitachon, fé e confiança, ok? Então, algumas questões que nós podemos aí, sempre partindo do povo judeu, lições para as nossas vidas. Então, os nossos mestres falam que feliz é o povo judeu por viver entranhado nas mitzvot, né? Quando o acusador procura pelos pecados do povo, né, descobre que todos os judeus se encontram completamente cercados de mitzvot, né? As mãos deles estão cheias, carregando o lulav e o etrog. As bocas estão cheias de louvor para com Hashem, os corações estão cheios de músicas e alegria diante de Deus, e todos os membros deles, ou seja, o corpo inteiro, está envolvido, né, com a sukkah, e então realmente estão reverenciando o Rei dos Reis, que lhes ordenou ali residir. No abrigo de sua fidelidade, eles encontram então proteção. Então o escudo de proteção verdadeiro é o eterno, não aquilo que somos ou possuímos, né? Mas o nosso escudo de proteção real e verdadeiro é Hashem, ok? Ao estarmos na Torá, ao estarmos dentro do Tanar e lermos, estudarmos realmente a vida do povo judeu através dos milênios, nós temos contemplado esta realidade, né? As guerras que aconteceram, principalmente desde o Holocausto, né, as perseguições que vieram nesses últimos 3.300 e poucos anos, né, com referência ao povo judeu, nós podemos contemplar realmente, apesar de muitas tragédias, muitas tristezas e mortes, etc., mas o quanto que realmente o Eterno tem preservado o povo judeu. E principalmente a partir de 14 de maio de 1948, né, quando a terra prometida, em parte, foi devolvida ao povo judeu, e até a presente data nós estamos vendo aí o quanto que realmente o escudo de proteção que vem da parte de Hashem é uma realidade, ok? Então, por isso, dentro desse aspecto aí, né, o acusador, né, como nós vemos ali no livro de Jó, né, ele procura de todas as formas acusar, né, o povo de Deus, o povo judeu, ele procura de todas as formas querer na presença divina, da Yan Haemet, o juiz verdadeiro, sempre procura um meio de nos acusarmos de alguma coisa perante o Eterno. Então, o nosso escudo de proteção, que é o próprio Eterno, né, é onde que nós precisamos cada vez mais estarmos, como diz, estarmos arraigados, né, no Eterno, né, cada vez mais fazendo a nossa avodá a Hashem, o nosso serviço ao Eterno, estarmos aí seguindo aqueles 5 passos, Techuvá, né, que é o nosso retorno a Hashem para um verdadeiro e genuíno arrependimento, Tefilá, que são as preces diárias, por isso temos o Sidur, o estudo da Torá, o estudo das 7 leis de Noah e a Tzedakah. São 5 passos que faz com que realmente, toda vez que o acusador
vai na presença divina, querer nos acusar de alguma coisa, né? O Eterno da Yan Haemet, o juiz verdadeiro, ele fala, ó, viste o meu servo Jó, o homem justo que se afasta do mal? Ele também estará falando da mesma forma, com referência a cada um de nós. Por isso é importante nós estarmos cada vez mais arraigados em Hashem, né? E não nos apartarmos realmente desses 5 passos que nos concede a graça bendita de Hashem, ok? O Simoniel Delmiro, de Montes Altos, São Paulo, chegou também por aí. A Maristela Maciel Correia Pereira Maciel, também da cidade de Raul Soares, Minas Gerais, também está por aí. Baruch Hashem. Então, nessas nossas lições de Sukkot, é onde que nós temos mesmo desafios, porque é o começo do ano, depois de Rosh Hashanah e Yom Kippur, nós temos Sukkot. Junto com Sukkot temos Shemini Atzeret, o 8º dia, e Simchat Torah, a alegria da Torá. Então essas primeiras festividades, e principalmente agora em Sukkot, é onde que o Eterno ele estendeu um pouco mais os seus atributos de misericórdias, para que nós possamos realmente sermos inscritos, né, selados no livro da vida para um ano bom e doce, né? Justamente por aquela questão mediano, né, intermediário, né, nem tão perverso, nem tão justo. Então, Sukkot traz para nós essa graça bendita de podermos realmente, com amor e alegria, servir a Hashem e assim estarmos com os nossos nomes inscritos e selados para um ano bom e doce, né? Então, por isso, não percamos realmente as oportunidades que ele nos concede, ok? O Frederico Rodrigues Durando, né, Rodrigues também chegando por aí, a Marinalva Augusto, né, chegando por aí também, né, a Marinalva Augusto, já mencionamos no início da live, né, o nome dela é Baruch Hashem, ok? Então, amados, dentro desse aspecto, quando chega Sukkot, o povo fica ali acampado até o dia seguinte. Segundo os nossos sábios, quando o povo judeu saiu do Egito, foi para Rechaim e em seguida para Sukkot, né? Deus criou cabanas para todos ali em Sukkot. Segundo os nossos sábios, eram tendas para se abrigarem. E segundo outros sábios, Sukkot eram as 7 nuvens de glória que os envolveram e serviram de proteção, sendo que uma nuvem ficou sob os pés do povo, né? Então o povo não pisava diretamente na areia, por assim dizer, né? As nuvens cobriam, né, o chão para que eles pudessem andar como um tapete. Então, como o andar, né, no deserto, a arca sagrada ia à frente, né? Então os altos e baixos do terreno, eles eram aplainados, né? E como uma das nuvens da glória de Hashem estava sob os pés do povo, então eles plainavam por sobre essas elevações e depressões do terreno, né? Então eles andavam em terreno plano, dessa forma. Outra nuvem ficou sobre suas cabeças, como um abrigo, né? Temos 2 nuvens aí. 4 nuvens os cercavam de todos os lados. E a 7ª nuvem seguia à frente deles, para mostrar-lhes o caminho. Todo o povo de Israel morou numa única sucá, a sucá das nuvens da glória de Hashem. Então, por isso que os sábios, eles falam que eram 7 nuvens de glória que estava envolvendo o povo judeu na sua andança pelo deserto, né? Então, vejam aí que mais uma vez nós temos o número 7, onde os sábios falam, tudo que é 7, ele é amado por Hashem. Então, as nuvens da glória de Hashem realmente trouxe os aspectos do amor incondicional do Eterno com referência ao povo judeu, ok?
Depois nós vimos aí, né, demos uma olhada sobre o porquê que Sukkot acontece em Tishrei e não no mês de Nissan. O mês de Nissan é o período que se inicia, né, Tokafot, que é o período de verão, primavera-verão, que é conhecido mais popularmente, primavera-verão. Então o clima ele é quente, né, e ficar fora da habitação principalmente à noite, que ela refresca, se torna uma noite refrescante, é agradável ficar fora da habitação. Então aí seria algo cheio de prazer ficar fora da casa, fora da sua habitação normal. Enquanto que em Tishrei é um período de outono e inverno. E aí então realmente ficar fora da casa, né, com toda a sua proteção e segurança, é uma coisa realmente incerta, é algo não agradável, né, devido ao clima, devido ventos e muitas vezes até mesmo chuvas, né? Então, em Tishrei, a ordem de Hashem é para que faça Sukkah em Tishrei. E aí é que está a questão. É aí que se prova o amor. É nas dificuldades, é nas adversidades que o amor é provado. Então, nesse sentido, realmente Hashem estava e está e permanece provando realmente o povo judeu com referência a este amor. Se ele mudou ou não, ou se ele permanece realmente com esse amor sincero. Então, fazer Sukkah em Tishrei, época de outono e inverno, para morar numa Sukkah frágil, um teto que não é vedado completamente, porque precisa ter frestas para poder ver o céu durante o dia e as estrelas durante a noite, né? Então, habitar na tenda, na Sukkah, no período de outono e inverno, é só mesmo por amor, né? É que nem o namorado, o noivo apaixonado, que vai encontrar a sua noiva. Não tem verão, não tem primavera, não tem outono, não tem inverno, não tem tempestade, não tem nada que pare, né, um noivo apaixonado que vai ao encontro da noiva. Ele vence todas as adversidades para chegar na casa da noiva e estar com a sua noiva, a sua amada, né? Então é assim que nós, né, o povo judeu e nós, fazemos com referência a Sukkah, né? Então, principalmente, sempre todas as questões de festividades é a partir de Israel, a partir da realidade local de Israel, e essa época lá em Israel é outono e inverno, né? Nós estamos aqui num verão, né, violento, uma seca, né, terrível, né? E um inverno, aliás, um verão muito forte, né? Também ficar numa Sukkah com um sol desse não é fácil, não. Precisa realmente ter muito amor para com o Hashem. Então, dessa forma, é que nós vencemos obstáculos e adversidades para que nós possamos demonstrar o nosso amor por Hashem. Assim como nós demonstramos o nosso amor pela nossa pessoa amada. O noivo para com a noiva, né? Ele vence todos os obstáculos, sem sombra de dúvidas aí, ok? O nosso querido emissário Daniel Honório, lá de Ribeirão Preto e região, né, também chegando por aí, Shabbat Shalom, Daniel, família e comunidades aí da região de Ribeirão Preto, Baruch Hashem. A Genesi Tolentino dos Santos, né, que é lá de Londrina, né, Paraná, também chegando por aí, Baruch Hashem, né? Então, essa é a questão de Sukkot em Tishrei e não em Nissan, ok? Outros detalhes que nós precisamos aqui tirar como aprendizado foi aquela questão dos Shipzin, né? Os convidados ilustres que em cada dia de Sukkot vêm estar presente na Sukkah, né? Então nós vimos aí anteriormente os patriarcas Abraham, Isaac e Jacob, e hoje nós vamos ver Yosef, Moshe, Aharon e David, né? O que é falado a respeito desses. Então cada dia de Sukkot, né, os 7 convidados eles estão presentes dentro da Sukkah,
né? E dentro da Sukkah se faz a presença, né, desses 7 convidados ilustres, os pastores de Israel e também os pastores do mundo inteiro. Então já vimos Abraão, Isaac e Jacob, né, e vamos ver agora aqui Iosif. A respeito dele, o Salmo 105, versos 17 e 18 declara: José como escravo foi vendido, afligiram-no com correntes nos pés e grilhões em sua alma. Ele conservou no exílio a mesma fidelidade que tinha quando vivia na casa de seu pai. Assim também os israelitas, seus filhos, permanecem fiéis a Deus e se protegem no refúgio de sua fé, né, e em sua Sukkah. Ok? Moshe e Aharon. O Salmo 77, 21 diz: pela mão de Moisés e Arão, conduziste como um rebanho o teu povo. E no capítulo 38, verso 52 de Salmo diz: conduziu então em jornada seu povo, guiando-os através do deserto como se fosse um só rebanho. Os israelitas, seus filhos, tampouco se desviaram do caminho ao longo das gerações. Mesmo se alguém lhes oferecesse toda a riqueza do mundo, em troca do amor que tem por Deus, eles rejeitariam a oferta e a desdenhariam, sabendo que só há segurança e força no abrigo da fé em Deus, né? Há alguns, né, segmentos religiosos que falam que Israel abandonou a Torá, abandonou a Deus, e por isso Deus trocou de povo, né? Então Deus, ele não é mais o Deus de Israel, ele não é mais o Deus do povo judeu. E aí eles entraram com uma teologia chamada teologia da substituição. Essa teologia da substituição, que é uma heresia, ela diz que Deus abandonou o povo de Deus, jogou na lata do lixo, certo? Por assim dizer, e que agora a igreja é a noiva de Deus e que não é mais o povo judeu. Uma heresia completa, uma falácia que não tem medida, certo? Deus não mudou realmente do seu amor incondicional para com o povo judeu. Por isso que está escrito que Deus não é um homem para mentir. Entendeu? Deus não é um homem. Portanto, mais uma vez, as Escrituras diz que Deus, ele não se materializa na forma humana, que é uma outra falácia, uma outra heresia que se ensina por aí. Então, Deus não é homem e nem filho do homem para que se arrependa. Então, também, né, mais uma vez, a prova de que Deus, ele não se materializou em forma humana como filho do homem. Certo? Então, aqui nós encontramos mais uma vez a fidelidade de Hashem para com o povo de Israel. Então, alguns falam que o povo, isso já fala de forma, no sentido de unidade e totalidade do povo judeu que abandonou a Torá. E é mentira. Houve uma boa parte de judeus que abandonaram a fé, adormeceram na sua fé, sim. Mas sempre teve grupos judeus que sempre permaneceram fiéis à Torá. Por isso que o mundo ainda existe e por isso que hoje, mais do que nunca, o judaísmo está presente nos 4 cantos da terra. Entendeu? E é por isso que o movimento Bnei Noach apareceu, veio para ficar e está se multiplicando. Com orientação, com supervisão de um rabino ortodoxo, no caso nosso específico, o nosso Rav Yaakov Geranstadt, que é o nosso rabino, o nosso supervisor, a liderança Bnei Noach Brasil. Né? É um rabino ortodoxo do Rabad, que é aquele que é a liderança Bnei Noach Brasil. Então, na realidade, as coisas estão se encaminhando cada vez mais para o cumprimento da profecia. Então, Deus não mudou de time, como diz o outro por aí. Deus também não pulou cerca, ok? Para pegar uma outra noiva, ok? Ele permanece fiel à sua noiva, o seu povo escolhido, Israel. E por isso escrito está: todos aqueles que amam a Hashem
e o buscam de todo o seu coração, ele é achado por Hashem. Então, por isso, os Beneinô estão em atividade aí, sem sombra de dúvidas. E o sétimo convidado ilustre, David, né, o Salmo 63, 1 e 2 diz: Salmo de David, quando estava no deserto de Judá. Ó Eterno, tu és o meu Deus e a ti eu busco sempre. Sedenta de ti está a minha alma e meu corpo por ti anseia, nesta terra árida, esgotada e seca. Então Davi, no deserto, não tinha sede de água e nem fome de pão. Na realidade, ele tinha sede e fome de ficar próximo de Deus, certo? Assim também os israelitas, seus filhos, só encontram satisfação quando se aproximam de Deus. Eles não buscam fortalezas nem casas, prestígio ou glória. Nenhuma alegria é comparável à alegria que sentem quando abandonam os prazeres mundanos e se amparam no refúgio da fé em Deus, né? Então, felizes são os filhos cujos pais se alegram assim. Felizes são os pais cujos filhos se alegram assim. Falando no sentido de família, né, que estão realmente na presença divina nesses dias abençoados aí, ok? Outras lições que nós podemos também aprender com referência ao aspecto de Sukkot, né, são lições para sermos íntegros, né, ombro a ombro com o povo judeu para sermos íntegros. Então, há duas passagens em Pirkei Avot, que é a ética dos pais, aparentemente parecem contraditórias, mas vamos dar uma focada nisto. Em nome de Shimon Hatzadik, né, o capítulo 1, verso 2, nossos sábios nos ensinam: sobre 3 coisas o mundo se sustenta. Sobre a Torá, ou seja, estudo da Torá, nunca cessou o estudo da Torá, desde os dias de Abraham. Nunca cessou um dia sem estudo da Torá. Se houvesse um único dia sem estudo da Torá, o mundo deixaria de existir. Sobre os sacrifícios, né, no Beit HaMikdash, e como a destruição do segundo Beit HaMikdash, no ano 69 para 70 da nossa era comum, né, os sacrifícios foram substituídos pelas preces diárias, as nossas orações. E sobre as benfeitorias, as benfeitorias é uma relação para com o próximo. Amarás o teu próximo como você ama a si mesmo, ok? E na segunda passagem do Pirkei Avot, né, no capítulo 1, verso 18, ou parágrafo 18, nós temos assim: as bases de sustentação do mundo, né, segundo o Rambam, né, ou Rabi Shimon ben Gamaliel, diz: sobre 3 coisas o mundo se sustenta: sobre a verdade, a justiça e sobre a paz. Então, a primeira impressão parece que há uma contradição naquilo que o Rabi Shimon Hatzadik diz e naquilo que o Rabi Shimon ben Gamaliel diz, né? Parece que há contradições. Os comentaristas da Mishnah, entre eles o Rabi Ovadia Mibar Tenura e o Hameiri, eles explicam a aparente contradição, dizendo: na primeira passagem, o termo utilizado para se sustenta, né, o mundo sustentado ou se sustenta, refere-se à palavra no hebraico omed. E na segunda, na segunda visão aqui do Rabi Shimon ben Gamaliel, né, o mundo se sustenta, é usado a palavra Kayam, e não Omed, certo? Então a primeira é Omed e a segunda é Kayam, né? Vamos ver o que significa. Então essas afirmações referem-se sobre conceitos distintos de mundo.
Tanto Omed como Kayam está se referindo ao mundo, certo? A primeira passagem Omed, refere-se ao mundo enquanto universo físico. Então, o que o Rabi Shimon Hatzadik diz, sobre 3 coisas o mundo se sustenta. Ou então, vamos colocar o Omed e vamos colocar a expressão realmente correta aqui. Ou seja, sobre 3 coisas o universo físico se sustenta. Torá, o estudo, sacrifícios que são representados pelas nossas preces, as nossas orações diárias e a nossa relação com o próximo. Amarás o teu próximo como você ama a si mesmo, certo? Então, as benfeitorias. Então, este é o universo físico, o Med. Enquanto que a segunda, Kayam, né, que nos fala o Rabi Shimon ben Gamaliel, né, ele se refere ao mundo enquanto convivência humana. Ou seja, é o relacionamento humano, a humanidade em si. Então, a primeira passagem traz as 3 condições necessárias para que o universo físico continue a existir. Por isso que o mundo ainda existe, porque não ficou um dia sem Torá. Então, o universo físico ele é sustentado pela Torá, pelas preces, né, e pelo amor ao próximo, né, que é as benfeitorias com relação ao próximo. Então, o mundo físico se sustenta por causa disso. Enquanto que o segundo mundo, Kayam, que se refere à convivência humana. Então, é o relacionamento pessoal, né, do ser humano para com o seu próximo. Dentro desse aspecto, nós temos os 10 mandamentos, Haseret Hadibrot. Os 5 primeiros mandamentos, a relação do ser humano para com Deus. Os outros 5 mandamentos, a relação do ser humano para com o seu próximo. Então, o universo físico, o Criador, o soberano de todas as coisas, é que criou tudo. Então, através da Torá, né, através das preces diárias e através das benfeitorias em benefício do próximo, nós temos aí a sustentação do universo físico. Né? E enquanto que a questão de verdade, justiça e paz está conectado diretamente com os outros 5 mandamentos, que é a relação do ser humano para com o seu próximo. Então, por isso fala convivência humana, certo? Então, caso o povo de Israel não aceitasse a Torá, lá no Monte Sinai, não fossem feitos os sacrifícios e não se praticasse as benfeitorias, este mundo não existiria. Cabe aos homens colaborar, por assim dizer, com o Criador para a existência do mundo. Por isso que a tarefa suprema nossa de transformar este mundo para ser a moradia de Hashem é onde que realmente o soberano dos mundos, o rei dos reis, o único Deus, o único Criador, o único Redentor, o único Salvador, ele convidou o ser humano, né, a princípio com o povo judeu e estendendo às nações, realmente sermos sócios no projeto de Deus, sócios no projeto divino, que é transformar esse mundo para ser a moradia de Hashem. E dentro desse aspecto nós estaremos cumprindo Omed e Kayam, entendeu? Continuando. O Rabi Shimon ben Gamaliel se refere aos 3 pilares para que as pessoas, ou seja, a humanidade, né, de forma geral, se entenda e continue a existir. Verdade, justiça e paz. Para que realmente a humanidade, de uma forma geral, ela continue a existir, é necessário que o ser humano se relacione com o seu próximo com verdade, justiça e paz. E somos chamados por Hashem para sermos sócios nesse projeto. É através desse projeto
que, ao estarmos cada vez mais ombro a ombro com o povo judeu nesse propósito, é que nós vamos abreviando a revelação do justo e verdadeiro Mashiach, para qualquer momento mesmo, amém, vem amém. Entendeu? Então, de dúvidas. Em certas ocasiões, ficamos com a impressão de que as festas de Pesach, Shavuot e Sukkot, denominadas de Shalosh Regalim, são apenas uma recordação do passado, de eventos acontecidos. Baruch Hashem, sinal restaurado. Sinal voltou. Positivo aí, pessoal. Daniel Nório, sinal voltou. Ok. Vamos continuar. Baruch Hashem. Voltou aí, Edna? Amém. Então, continuando aqui. As festas de Pesach, Shavuot e Sukkot, denominadas de Shalosh Regalim, são apenas uma recordação do passado, parece, de eventos acontecidos com o povo judeu e que não nos dizem nada a respeito no presente. Será verdade isso? Obviamente que não, porque estas grandes festas, as festas das peregrinações, elas estão diretamente ligadas com os eventos, né, não somente do passado, mas também ensinamentos básicos ao convívio diário, não somente do povo judeu, mas também para as nações. A palavra regalim, ela significa pernas. Portanto, a designação shalosh regalim significa 3 pernas. A tradução literal de shalosh regalim, 3 pernas. Por que isso? Que essas festividades, Pesach, Shavuot, Sukkot, são chamadas de shalosh regalim, traduzindo 3 pernas. Parece que não tem nada a ver, né, com as festividades, mas tem tudo a ver. Ou seja, na época do Beit HaMikdash, o grande templo em Jerusalém, todo judeu, todo Yehudim, utilizavam suas pernas para dirigirem-se a Jerusalém, onde estava o templo sagrado, certo? Então, dessa forma, nós podemos dizer que, além do fato de serem chamados de Shalosh Regalim, 3 pernas, por causa da peregrinação dos judeus a Jerusalém, esse tripé pode ser visto também como o sustento espiritual para cada judeu durante todo o ano. Por que nós temos isso? Segundo a própria Torá, né, o Eterno fala dessas festas das peregrinações e fala exatamente sobre a questão de que todo judeu deve comparecer nessas 3 festividades, as festividades das grandes peregrinações. Eles comparecendo, eles seriam abençoados com todas as sortes de bênçãos, no campo espiritual, no campo físico, no campo financeiro e no campo material. Tudo que eles fossem fazer posterior às festividades, só haveria prosperidade. Não haveria fracasso nas suas plantações, nos seus negócios. Só prosperidade, sucesso. Seriam saudáveis, não haveria doença nenhuma. E como de fato assim aconteceu, enquanto eles estavam de fato guardando as festividades a Hashem e guardando as mitzvot. Então, o que fica para nós dentro desse aspecto, amados, que nada está por acaso na Torá, nas Escrituras Sagradas. Tudo tem propósito. E nós precisamos cada vez mais buscarmos o nosso propósito, vivermos o nosso propósito. Porque, entre outros detalhes, a nossa vida é muito frágil. A vida passa rapidamente. Se nós realmente não plantarmos, por assim dizer, realmente aquilo que vem para permanecer por toda a eternidade, nós estaremos vivendo uma vida vã.
Então, por isso, os nossos 5 passos, techuvá, um retorno a Deus para um verdadeiro e sincero arrependimento. Tefilá, preces diárias, estudo da Torá, estudo das 7 leis de Noa e a de Sedaká. São bênçãos que nós estamos plantando para nós mesmos. São formas em que nós estamos transformando o mundo para ser a moradia de Hashem. São formas em que nós agimos para que as trevas caiam por terra e seja estabelecido a presença divina, a luz divina. Aonde você está e aonde você for, você precisa ser de fato um farol de Deus, um farol de Hashem. Então, as nossas ações, as nossas atitudes, elas são firmadas à medida que nós vamos dando passos em direção a Hashem, em direção ao Eterno. E as festividades Hashem são formas em que nós estamos dizendo ao mundo: as suas festividades mundanas não levam você a nada, só a destruição. As festividades a Hashem, as festividades bíblicas, as festividades ao Eterno, o único Deus, estas são de fato bênçãos para você, para a sua família, para os seus negócios, para tudo aquilo em que você colocar as suas mãos para fazer. Você é abençoado com sucesso, com vitórias, com conquistas, com prosperidade. Então, por isso, à medida que vamos nos aproximando de Hashem e da sua palavra, nós vamos nos aproximando daquilo tudo que é bom. E o mal vai passando. E o bem vai permanecendo. Porque o mal tem data de validade, mas o bem é eterno. E ele é contabilizado no livro de Hashem, no livro da contabilidade positiva. Méritos para você, para aqueles que estão ao teu redor, famílias, amigos, etc. e tal. Então é assim que você sempre vai buscar cada vez mais ser elevado na presença divina. Porque Hashem é o nosso único escudo verdadeiro de proteção e segurança. Fora dele, não absolutamente nada. Então, por isso, amados, dentro dessa graça bendita, nós deixamos aqui a nossa mensagem, né? À tarde com a Torá. Hoje, né, às 18 horas e 48 minutos, é o momento da Havdalah, a separação do 7º dia para os 6 dias comuns, ok? Na próxima terça-feira, no nosso shiur, nós estaremos falando sobre o Shipizim, né, os convidados ilustres, mas agora dentro de um aspecto sobre os pastores do mundo inteiro, ou seja, não é só os pastores de Israel, não é somente os pastores do povo judeu, mas os pastores das nações. Nós estaremos falando sobre esse aspecto aqui e trazendo outras lições dentro do aspecto das festividades a Hashem, ok? Então vamos em frente. Temos aí até quinta-feira para estarmos aí completando a festividade de Sukkot, Shemini Atzeret e Simchat Torá, alegria da Torá. Shalom, shalom, Shabbat Tov, uma semana abençoada com Hashem.